boa demais. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero saber uma coisa. O Verratti jogou no Sacrifício, o clássico dos milhões, ele tava com febre. O que ele tinha, ô Pedrosa? Conta pra gente. Exatamente, Fernanda. No último sábado, o Verratti começou a ter febre, teve gastroenterite também. Teoricamente não deveria jogar, mas ele é um cara que se dedica demais ao Vasco da Gama e sabe da importância dele, principalmente num clássico como contra o Flamengo. É um líder, é um cara que preocupa a defesa adversária também, e ele fez isso justamente no próprio gol, né? Que o Pumita cruza, e aí os jogadores do Flamengo marcam o Verratti, achando que o Verratti que ia ser o cara, o alvo do cruzamento. E na verdade foi o Felipe Coutinho, então mesmo não estando 100%, ele conseguiu participar positivamente. E aí, nessa semana, o Verratti, o Vasco, se apresentou na última terça-feira. O Verratti não treinou, porque ele continuou tendo febre, continuou tendo diarreia também. O ponto é, o Verratti vem melhorando, ele vem retomando a alimentação dele normalmente. Hoje, ele já foi ao CT Moacir Barbosa e fez um treinamento à parte, junto com a comissão técnica do Vasco da Gama. Ainda não está 100%, ainda sente algumas dores, digamos assim, mas amanhã a tendência é que o Verratti volte a treinar normalmente, uma apuração exclusiva aqui que a gente conseguiu fazer. E aí a tendência também é que ele viaje para Brasília. Se ele vai jogar como titular ou não é outro ponto, e é um ponto que tem que ser visto diariamente. Mas o fato é, o Verratti é um cara muito fominha, né? Pra quem vai lembrar, ele já jogou com a costela fissurada, né, nesse ano, 2 semanas. Imagina uma dor de barriga pra tirar o Verratti. Exatamente. Então, assim, o Verratti é um cara que se dedica muito ao Vasco da Gama e é um cara que deve viajar normalmente para Brasília, voltar a treinar com esse grupo, ainda devagarzinho, mas está se recuperando bem e a gente deseja melhoras aí ao Pirata. Costela quebrada, já jogou. Febre, já jogou. O que tirou o homem desse jogo? Ou alguma coisa desse homem do jogo? Nada. Ainda mais que tá cheio de enderogermina boa hoje em dia. Tomou esse negocinho, rapidinho, né? Rapidinho ele fica bom. Isso aí. E pode saber. Vou falar agora sobre o Vasco da Gama para repercutir uma notícia que eu li nas redes sociais e que eu fui atrás. A informação que correu nas redes sociais dá conta de que o Vasco tentou impedir que o jogo contra o Palmeiras acontecesse em Brasília. Fui conversar com um dirigente do Vasco e ele estava me explicando que a 777, antes de deixar o clube, havia negociado 2 mandos de campo do Vasco em busca de dinheiro. Um desses mandos contra o Palmeiras e um outro ainda na temporada de 2024. O Pedrinho conseguiu deixar um desses mandos de campo para a próxima temporada, sob a alegação de que o Vasco perderia muito, abrindo mão de 2 jogos em São Januário. Havia uma preocupação muito grande em relação ao risco de rebaixamento. Mas esse outro jogo contra o Palmeiras acabou por ser realizado nesse ano, não houve como mudar. E aí as partes, a empresa que comprou os direitos do jogo, do mando, e o Vasco se acertaram para a realização da partida em Brasília. Essa minha fonte disse o seguinte, abre aspas, o nosso pedido foi aceito e ajustamos uma compensação para a partida ser em Brasília, pois a capacidade do estádio é maior e o poder aquisitivo do público também. A empresa que comprou o mando aceitou e o jogo seguirá lá normalmente. Vamos tentar fazer uma boa partida e garantir os 3 pontos, fecha aspas. O Vasco entende que não dava para voltar atrás nesses 2 jogos, ao menos conseguiu uma partida nesse ano, outra na próxima temporada, mais um dos probleminhas deixados pela 777, para mim, a pior empresa entre aquelas que compraram clubes da Série A do futebol brasileiro.